Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo de varredura de portas e serviços, os objetivos de aprendizagem são: conceituar varredura de porta, identificar as portas e serviços, implementar técnicas de varreduras. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Introdução. Ataques cibernéticos, vazamento de dados e invasão de sistemas são ocorrências que nos últimos anos têm preocupado cada vez mais o cidadão comum. Mais do que nunca, nossos equipamentos estão incessantemente trocando dados com servidores distantes. Nossos relógios, carros ou mesmo geladeiras estão constantemente conectados com a WWW, a World Wide Web, de forma que, mesmo os dispositivos mais inocentes podem armazenar algum tipo de informação, até nossa localização em um dado momento. Entender alguma das formas utilizadas por esses dispositivos para se comunicar pode nos tornar mais aptos a protegermos. Nessa aula abordaremos assuntos relacionados à varredura de portas e serviços, uma etapa crucial para uma invasão ou ataque que possa ocorrer. É importante que você tenha conhecimentos acerca do tema, até mesmo para que tente se proteger desse tipo de ação maliciosa a qual sempre estamos sujeitos. Varredura de portas. A experiência relacionada à varredura de portas e serviços está totalmente ligada ao contexto de uma invasão de rede e de segurança da informação. E quando falamos de invasão, estamos expondo automaticamente algumas maneiras de se evitar esse tipo de situação. Um sistema de detecção de intrusão, o Intrusion Detection System, o IDS, é um sistema de software ou hardware que é usado para detectar sinais de atividades maliciosas em uma rede ou um computador individual. As funções de um IDS são divididas entre sensores IDS, que coletam dados em tempo real sobre o funcionamento dos componentes da rede e computadores, e um gerente IDS, que recebe relatórios de sensores. O IDS é destinado a detectar várias ameaças, incluindo o impostor, que é um atacante que está falsamente usando a identidade ou credenciais de um usuário para obter acesso a um sistema de computador ou a uma rede. Já o infrator é um usuário legítimo que realiza ações às quais não está autorizado. O usuário clandestino é um usuário que tenta bloquear ou encobrir suas ações, eliminando arquivos de autoria ou de registros do sistema. Devemos considerar que existem alguns passos primordiais para ocorrer um ataque cibernético. Dentre eles, podemos destacar o que chamamos de varredura.
A varredura de portas é responsável pela coleta de informações destinada a determinar quais portas de um host estão abertas para conexões TCP, Protocolo de Controle de Transmissão, Transmission Control Protocol. Para que possamos compreender melhor o papel da varredura na invasão, primeiro devemos compreender as etapas adjacentes a esse processo. Antes da varredura, o primeiro passo é a análise do perfil, ou seja, do público-alvo. O perfil sistemático e metódico de uma organização permite aos invasores criar um quadro quase completo de sua segurança. Na etapa de reconhecimento, o hacker busca informações sobre a vítima, ação que pode ser realizada a partir de uma base de dados tipo WHOIS, na qual o hacker busca informações de domínio, contatos e endereços IP. Essas informações são públicas na internet e acessá-las não representa nenhum tipo de delito. No Brasil, o Registro BR é responsável pela base de dados do WHOIS de qualquer empresa.br. Após a varredura, são realizadas as enumerações. Esse processo testa os serviços identificados no passo anterior para verificar se eles estão vulneráveis. Os serviços podem ser o FTP, que é o File Transfer Protocol, que podemos verificar se o FTP anônimo está habilitado. Temos também o SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, que podemos verificar se o relay do servidor de e-mail está aberto, permitindo assim o envio de um e-mail falso de um usuário não autorizado. O DNS, que pode verificar se o servidor DNS permite o Zone Transfer e dessa maneira capturar todos os registros e nomes de máquinas internas do servidor de DNS. A www, a web, pode se identificar a versão do servidor web para depois escolher o melhor exploit, aquela exploração de vulnerabilidade a ser utilizada. O SNMP é possível realizar vários ataques, uma vez que muitos equipamentos possuem o Management Information Base, onde os strings da comunidade estão configuradas como padrão público ou privado. O software utilizado para isso é o SNMP, nossa, deu um trava-língua aqui, SNMP Walk. Se determinar o perfil é equivalente a cercar um local em busca de informações, então a varredura é equivalente a inspecionar portas e janelas como pontos de entrada em potencial. Durante a determinação do perfil, obtemos uma lista de blocos de rede IP e endereços IP por meio de diversas técnicas, usando consultas no WHOIS e ARIN. Essas técnicas fornecem ao administrador de segurança e também ao hacker informações valiosas sobre a rede-alvo, incluindo nomes e números de telefones de funcionários, intervalos de endereço IP, servidores DNS e servidor de correio
eletrônico. Determinar qual tráfego é permitido através de um firewall é quais portas em uma máquina-alvo estão executando serviços remotos, é uma etapa em quais portas em uma máquina-alvo estão executando serviços remotos é uma etapa crucial na análise de uma rede em busca de fragilidade de segurança. Qualquer técnica que permita a um usuário enumerar quais portas em uma máquina estão aceitando conexões é conhecida como varredura de porta. Portas podem estar abertas, aceitando conexões, fechadas quando não aceitam conexões ou bloqueadas se um firewall ou outro dispositivo está evitando que tráfego alcance a porta de destino. A varredura de porta tem uma reputação legal e ética um tanto controversa. Embora possa ser usada para propósitos legítimos, para avaliar a segurança de rede privativa de alguém, também é comumente usada para fazer o reconhecimento de uma rede em preparação para um ataque. Portanto, realizar varredura de portas é uma forma preliminar de detectar uma intrusão. Um dos programas de varredura mais popular em uso é o Nmap. Portas abertas representam um ponto de contato entre a internet e a aplicação que está ouvindo essa porta particular. Como tal, portas abertas são alvo potenciais para ataque. Se uma parte mal intencionada puder explorar com sucesso uma vulnerabilidade do sistema operacional, do host ou da aplicação que estiver ouvindo uma porta aberta, é possível obter acesso ao sistema-alvo e ganhar uma base de operações na rede que pode ser usada para exploração posterior. Devido a esse risco, é recomendável abrir portas apenas para serviços essenciais da rede e assegurar que as aplicações que ouvem essas portas estejam atualizadas e corrigidas contra a vulnerabilidade recentes de software. Da mesma forma, administradores algumas vezes realizam varreduras de portas em suas próprias redes de computadores para revelar quaisquer vulnerabilidades que devem ser fechadas. Inicialmente, podemos verificar se o sistema se encontra ativo. Embora possamos ter uma lista de intervalos e alguns servidores suspeitos, não sabemos se existe realmente um host alocado para um IP específico e se esse host está ligado e online. Podemos deduzir isso fazendo uma varredura de ping dos endereços e intervalos de endereços que reunimos durante a fase de determinação do perfil. Algumas das principais técnicas são: varredura TCP. O método mais simples de varredura de portas, também conhecido como varredura de conexão, na qual parte
que está fazendo a varredura tenta iniciar uma conexão TCP em cada uma das portas da máquina-alvo. Essas tentativas são feitas usando uma chamada padrão do sistema operacional para abrir uma conexão TCP em uma porta especificada. As portas que completarem a conexão estão abertas, enquanto aquelas que não completarem estarão fechadas ou bloqueadas. Varreduras sim. A parte que está realizando a varredura emite um pacote TCP de baixo nível marcando para o indicador SYN, SYN, para cada porta na máquina-alvo. Se a porta está aberta, o serviço que está ouvindo aquela porta irá retornar um pacote marcado com o indicador SYN ACK. E, se não, nenhuma resposta será emitida. Ao receber o pacote SYN ACK, quem está fazendo a varredura emite um pacote RST para terminar, uma vez de completar o Handshake TCP. Varredura ociosa. Essa técnica de varredura procura outra máquina conhecida como zumbi, que tenha números de sequência TCPs previsíveis. O atacante pode usar a implementação fraca do TCP na máquina zumbi como uma ferramenta para realizar uma varredura de portas em alvo separado sem deixar nenhuma evidência na rede-alvo. Primeiro, o atacante envia uma sondagem para zumbi na forma do pacote TCP SYN ACK. Como esse pacote não foi solicitado pela máquina zumbi, ela irá responder ao atacante um pacote RST contendo um número de sequência. O atacante então envia um pacote SYN para o alvo que deseja varrer uma mas ele vai falsificar o endereço IP de origem como sendo de uma máquina zumbi. Se a porta varrida está aberta, o alvo irá responder para a máquina zumbi com o pacote SYN ACK. Como o zumbi não abriu a conexão com o pacote SYN, ele responde ao alvo com um pacote RST e incrementa seu contador com um número de sequência. Quando o atacante sonda novamente a máquina zumbi, esta verifica o número de sequência recebido. Se esse for incrementado, então a porta escolhida no alvo é aberta e, se não, está fechada ou bloqueada. Como pode ser difícil encontrar uma zumbi com números de sequências previsíveis, essa varredura não é frequentemente usada na prática. Porém, fornece uma maneira eficaz de fazer uma varredura em um alvo sem deixar qualquer registro do endereço IP do atacante na rede-alvo. Varreduras UDP. Embora as varreduras descritas até aqui possam coletar informações sobre portas TCP, uma técnica diferente deve ser usada para verificar o estado das portas User Datagram Protocol. Como a UDP é um protocolo sem conexão, existem menos oportunidades para coletar informações. A maioria das varreduras de portas UDP
simplesmente envia um pacote UDP para a porta especificada. Se a porta estiver fechada, em geral, o alvo vai enviar um pacote ICMP ao destino intangível. Mas se a porta estiver aberta, nenhuma resposta será enviada. Contudo, essa varredura não é muito confiável. Estou falando ainda da UDP, porque portas abertas e portas bloqueadas por um firewall irão resultar em nenhuma resposta. Para melhorar a confiabilidade da resposta, muitas varreduras de portas optam por consultar portas UDP usando pacotes UDP contendo as cargas para a aplicação apropriada. Por exemplo, para verificar o estado da porta 53, que é uma porta padrão para DNS, uma varredura de portas pode enviar uma requisição DNS para o alvo. Essa técnica pode ser mais confiável, mas é menos versátil, no sentido de que requer uma sondagem especializada para cada porta-alvo. Escaneamento de ping. Demonstra que o host remoto está ativo ao enviar um pacote de solicitação echo ICMP para esse host. Se o host-alvo envia pacotes de volta, pode-se supor que esse host está ativo. Entretanto, às vezes os hosts bloqueiam ou derrubam pacotes de solicitação echo ICMP. Isso resulta em uma leitura falso-negativa desse host específico. Essa é uma falha de escaneamento de ping. Escaneamento de protocolo IP. Esse escaneamento examina um host-alvo para encontrar os protocolos IP suportados. Nesse método, o escaneador transmite pacotes IP para cada protocolo em um host-alvo. Se o protocolo no host-alvo responde com uma mensagem para o ICMP, logo o host-alvo não usa esse protocolo. Se não há resposta, então o hacker assume que o host-alvo suporta esse protocolo. A determinação do status das portas, se estão abertas, fechadas ou bloqueadas, é muitas vezes desejável para que se obtenha informações adicionais sobre um sistema-alvo. Em particular, o conhecimento do tipo e da versão de cada serviço remoto e da versão do sistema operacional podem ser valiosos no planejamento de um ataque. Os varredores de portas podem explorar o fato de que cada sistema operacional tem leves diferenças na sua implementação da trilha TCP/IP e por isso podem responder diferentemente a diversas requisições ou soldagens. A maioria dos escaneadores é escrita nas linguagens C ou PIR. Além disso, para criar um escaneador, é necessário ter conhecimento profundo dessas complexas linguagens de programação. Um amplo conhecimento das rotinas TCP/IP também é necessário para desenvolver um escaneador. Entretanto, é desnecessário criar e construir um escaneador desde o início. Há muitas opções de códigos-fontes e binários
compilados de ferramentas de escaneamento de código aberto, freeware e licenças shareware. Apesar dos primeiros escaneadores serem baseados em plataforma Unix, eles estão disponíveis atualmente para plataformas Windows e Macintosh. Então aqui alguns exemplos de ferramentas de escaneamento. Eu aqui coloquei para vocês também os links. Vale a pena você entrar nesses links e pegar aí esses escaneadores e fazer o teste aí na sua rede, na sua máquina. Eles são, a maioria deles, gratuitos. Então eu tenho aí para a fase de descobertas o Nmap, que é um dos mais usados, e o Unicorn Scan. De reconhecimentos, a gente tem mais 3 aqui para você testar. Para identificação de vulnerabilidade, temos vários aqui, muitos legais. E temos também aqui para a fase de exploração, que temos mais 3. Todos esses softwares aqui você pode pegar nesses endereços de URL para instalar aí na sua rede ou no seu computador para fazer essas varreduras de escaneamento. Uma ferramenta que pode ser usada para detectar intrusões, incluindo varredura de portas, é um honeypot, ou seja, um pote chamado também de pote de mel. Nesse caso, um computador é usado como isca para intrusos. Muitas vezes é colocado na rede de uma maneira que o torna atraente, como está configurado com o software com vulnerabilidades conhecidas e com o disco rígido repleto de documentos que aparentam conter segredos da empresa ou outra informação aparentemente valiosa. Bem, sobre varredura de portas e serviços, era isso que eu quis passar para vocês. Muito obrigado por estar aqui conosco. Te vejo na próxima. Tchau!